Nós estamos no Devocional 2024, Segundo Reis, esse livro que é a complementação do livro de Primeiro Reis, que mostra, dentre tantos exemplos bons e ruins de reis que estiveram à frente de uma nação, além disso, vemos também pontos importantes de manifestações miraculosas. O poder de Deus se manifestando através de profetas como Elias e Eliseu. Mas, além disso, vemos outras questões de fundo que somente quando nos aprofundamos é que conseguimos encontrar estas revelações divinas. Venha comigo a partir de agora no livro de 2 Reis, capítulo 1, 2 e 3. Mas antes, quero falar para você o que você deve buscar no livro de 2 Reis. Quem escreveu esse livro e para quem e por que ele foi escrito. De acordo com a antiga tradição judaica, o seu autor provavelmente foi Jeremias. Mas quem quer que tenha escrito 1º e 2 Reis, talvez tenha usado documentos já pré-existentes. E você precisa colocar dentro de você, de buscar neste livro de 2 Reis, aprender muito sobre a natureza humana neste livro. Encontramos Elias e Eliseu, figuras notáveis, mas devemos buscar neste livro os ensinamentos das consequências trágicas da idolatria. A derrota de Israel, seu cativeiro na Assíria, a derrota de Judá, o cativeiro na Babilônia. Aprendemos as dolorosas perdas que o povo de Deus teve que suportar por causa de seus pecados. É importante você entender que os fatos que constam neste livro, eles ocorreram entre 853 a 562 a.C. O livro foi escrito para preservar a história de Israel e de Judá, para os judeus que estavam vivendo na Babilônia, ou seja, no cativeiro. O autor queria que os leitores aprendessem as lições da história, lembrando as consequências da infidelidade para com Deus. E todos esses ensinamentos servem para nós nos dias de hoje. Então venha comigo a partir de agora. No capítulo 1 de 2 Reis, no versículo 2, diz assim: E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto. Quer dizer, ele sofreu um acidente em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-Zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Então ele pediu para que seus mensageiros, os seus servos, fossem até esse local onde se adorava este suposto Deus, para saber se ele seria curado ou não. Uma consulta espiritual. Tal como o rei Acasias, no desespero e falta de conhecimento da verdade e do Deus da verdade, pessoas têm buscado em falsos deuses a solução e saída para os seus problemas. Mas assim, se enroscando em um laço maior ainda, agindo desta forma. Até porque, pela falta de entendimento espiritual, não sabem que naquele que elas estão buscando a solução é o próprio causador do sofrimento delas. Veja, tamanha cegueira espiritual que muitas pessoas vivem. No versículo 9 ao versículo 12, nós vemos um detalhe importante quando aprendemos que existem situações em nossas vidas que o que importa é obedecer a Deus e não a homens, como está escrito em Atos capítulo 5, versículo 29. Aqueles homens sabiam que o rei era perverso e que Elias era um homem de Deus. Estou me referindo ao momento em que foi dado ordem por um rei severo que fosse buscado
o profeta Elias. Mas eles, com toda a consciência que tinham que Elias era um homem de Deus, eles não agiram com temor. E aí você sabe o que aconteceu. Eles morreram. Mas teve um grupo de homens que foram com reverência, reconhecendo a autoridade de Deus que havia sobre Elias. Mas o importante é você se concentrar nisso. Existem situações em nossas vidas que o que importa é obedecer a Deus e não a homens. Aqueles homens que morreram obedeceram a homens e não a Deus. No capítulo 2, do versículo 1, 2, 4 e 6, nós vemos o profeta Elias indo de um lado para o outro e o profeta Eliseu ouvindo dele, fica aqui. E ele dizendo, não, eu vou aonde o Senhor estiver. Aonde o Senhor for, eu irei. Quando você tem um mestre que lhe dá exemplo no seu comportamento, conduta, procedimento, palavras, reações, decisões, escolhas, você tem prazer e disposição de estar junto dele a todo instante. Pois cada detalhe de sua vida te inspira a ser igual a ele. Assim é com respeito a Jesus. Nas Sagradas Escrituras, nós encontramos como seguir Jesus e buscar ser como Jesus. Então, mergulhe neste propósito. No versículo 9, quero ler para você do capítulo 2, diz: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Porque Elias iria ser arrebatado, elevado ao céu. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Se referindo ao espírito intrépido, determinado, ousado e forte que Elias possuía. Mas muitos usam essa passagem para se referir ao Espírito Santo, dizendo que querem porção dobrada do Espírito Santo. Isso não existe, é heresia, isso é antibíblico. O que Eliseu estava pedindo era o dobro do poder espiritual de Elias naquela ocasião, ou de qualquer um dos outros profetas. Assim como o filho mais velho herdava a dupla porção de propriedade do pai, você pode ver isso em Deuteronômio 21:17, mas de qualquer maneira Eliseu queria o poder divino para cumprir a sua missão. Sabemos que não existe porção dobrada do Espírito Santo. Ele nos é concedido sem medida. Jesus disse isso. Você pode ver em João, capítulo 3, versículo 34. O Espírito Santo não é nos dado por medida. Mas no Antigo Testamento, eles não tinham esse entendimento. Hoje, temos esse entendimento que é dado pela palavra de Deus e testificado pelo Espírito da palavra. Por isso, atente para esse detalhe. O Espírito Santo não é dado por porções. O Espírito Santo, ele é dado no todo, àqueles que verdadeiramente são de Deus. No versículo 13, nós vemos a obra de Deus se cumprindo. Diz assim no versículo 13: então levantou o manto que Elias lhe deixara cair e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Olha só que interessante. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Veja que interessante. Ele perdeu porção dobrada do espírito que estava em Elias, do espírito que Elias possuía. Enquanto através de Elias aconteceram 7 milagres, através de Eliseu aconteceram 14 milagres. Tal como ele determinou e buscou, sempre com o intuito de que seria para a glória de Deus, assim aconteceu. Tudo que nós buscamos que seja para a glória de Deus, acontece.
porque nós estamos buscando não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos para glorificar a Deus. Que maravilha! No versículo 19 e 20, nós vemos outro milagre, quando as águas de Jericó se tornam saudáveis. Você conhece esta passagem que está em 2 Reis 2, 19 e 20, que mostra ali o profeta colocando o sal na nascente das águas de Jericó. A condição de Jericó tem sido a de muitas pessoas, uma vida amarga e estéril. O sal e o prato novo simbolizavam purificação e santidade. Você pode ver isso em Levíticos capítulo 2, versículo 13 e Mateus capítulo 5, versículo 13. Ao lançar na nascente das águas aquele sal, estava purificando e santificando Jericó. Quando recebemos a vida que vem da palavra de Deus em nosso interior, na nossa nascente, nossa vida passa a ter sabor na medida certa. E fluímos isso, como as águas daquela nascente. Fluímos o que sai de dentro de nós. No capítulo 3, no versículo 1 ao 3, eu quero ler essa passagem para você, diz assim: Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. Reinou 12 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, porém, não como seu pai, nem como a sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, não se apartou deles. Fazer algo pela metade é o mesmo que não fazer. A fé bíblica, ela é definida e nos faz ser definidos. Somos definidos quando seguimos a fé bíblica. Quando não somos, estamos em cima do muro, como diz a historinha, você conhece, que havia um muro e quem estava em cima dele ouvindo de um lado a gritaria dizendo pula, 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 e do outro lado ninguém falava nada em silêncio, e o lado que ninguém falava era o lado onde estavam os demônios, e quem estava do outro lado eram os anjos. E aí ele perguntou por que ninguém que está desse lado grita pedindo para eu pular. É porque quem estava daquele lado dos demônios era dono do muro. Então, se você fica no muro indefinido, é a mesma coisa que você não está vivendo na fé bíblica, a fé cristã. Aquele homem vivia daquela forma. No versículo 10, nós vemos o retrato típico da natureza humana, transferir culpa a terceiros. Como Jorão, que criou um problema e depois jogou para Deus a responsabilidade, assim muitas vezes nós fazemos. Ele não orou, não consultou a Deus sobre aquela expedição de guerra. Deus não tinha nada a ver com aquilo. E quantas vezes nós entramos em uma determinada situação e depois falamos: Deus, por que o Senhor não me livrou? Por que o Senhor não me deixou passar por isso? E Deus fala: eu não tenho nada a ver com isso. Você não me pediu direção, você foi e meteu os pés pelas mãos. Muito importante atentarmos para isso. No versículo 15, nós vemos o profeta, ele tocando um instrumento. Ele diz: ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Devemos pesar o que ouvimos. Melodia expressa a alma da canção. A letra é o espírito dela. E o que entoa é a carne, é um corpo. Corpo, alma e espírito. Em outras ocasiões, a profecia e a música, elas andavam juntas. Você pode ver isso em 1 Samuel 10, versículo 5, 1 Crônicas 25, do 1 ao 3. A música é uma forma de expressar adoração e louvor a Deus. Você vê isso em várias ocasiões na Bíblia. Mas sempre atente para o conteúdo daquela canção. Aquilo que está sendo transmitido. Se você vê espírito e vida fluindo dela. Se o vídeo de hoje te ajudou, compartilhe. Coloque no seu story. Envie aos seus contatos. Amanhã continuaremos aqui em 2 Reis. Eu aguardo você.
Até lá!